Boa noite. Esperar só uns minutinhos só para o pessoal ir entrando, né? Quem puder me dar o retorno do som e da imagem, eu agradeço. Boa noite. Alguém poderia me dar o retorno do som e da imagem? Pronto. Obrigada, Letícia. Agora a gente vai dar início ao Evangelho do estudo do Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Me chamo Yolanda, sou uma das trabalhadoras voluntárias da casa. E hoje a gente vai estudar o capítulo 1 do Evangelho, né? Não vim destruir a lei. E o item da instrução dos espíritos, a nova era, o item 9. Primeiramente, eu queria chamar a atenção para a construção do capítulo. O capítulo, ele inicia falando de Moisés, né, a lei mosaica, falando das leis de Deus. Em seguida, ele vem e fala do Cristo, a função que Jesus teve. Depois, ele fala do Espiritismo, a aliança da ciência e da religião. E aí vem as instruções dos Espíritos, né? A nova era. Eu vou ler aqui um trechinho e a gente vai começar a comentar, tá bom? Eu peguei um trechinho, não do início, mas eu peguei o 4º parágrafo, para a gente poder refletir um pouquinho, tá? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos, que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas percursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão a ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Então, a gente vem falando aqui, primeiramente, do Cristo, né? Ele vem com uma função. Veio primeiro, como eu iniciei aqui, né, falando da estrutura do capítulo, ele inicia, não vem destruir a lei, informando que ele não veio para destruir as leis de Deus, que foi iniciada com Moisés, né, que Moisés trouxe os 10 mandamentos, né? Também. E Jesus vem com a função de ensinar a todos os homens a lei do amor, a lei da igualdade, a lei da caridade, amar o próximo como a si mesmo, né? Como ele diz, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Então, ele vem tentar, através do ensino dele, ensinar a humanidade toda, não só um só povo, né? Não só os hebreus como naquela época, mas o ensino dele é para todos os povos, não só daquela época, mas para as épocas vindouras, né? Para as futuras gerações. E veio ensinar que a vida verdadeira não é a vida atual, e sim a vida espiritual, né? A vida futura que todos nós precisamos enxergá-la. Quando ele fala que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam, lá em Coríntios 13 ele diz: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. As lutas interiores, com o tempo, né, as nossas dificuldades morais, nossos vícios, com o tempo a gente vai conseguindo vencer, né? Todos nós temos, mas todos nós precisamos conhecê-las. E a partir do momento que a gente começa a conhecer em nós as dificuldades, a gente começa a combatê-las. E com o tempo, como dizem os próprios espíritos, né? O que é que o mal da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. E esses males, com o tempo que a gente for abafando em nós, vai melhorando a nossa situação. A gente vai se melhorando para que a gente enxergue melhor, né, a vida futura. Eu vou continuar aqui, tá? O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Quando o Espiritismo surge, ele surge com instruções de espíritos superiores. E essas instruções não saem de um único ponto. São instruções de vários pontos e aí ele vai construindo toda uma situação para que a humanidade possa enxergar com mais clareza a imortalidade da alma, né? Que precisamos vencer esses tabus, derrubar esses preconceitos, não enxergar o Espiritismo como religião, enxergá-lo como uma doutrina, uma ciência que veio comprovar que existe a vida espiritual, né? Como ele mesmo chama, a doutrina dos espíritos. Então, se a gente encontrar no Espiritismo somente a religião, a gente se perde, porque a gente acaba criando barreiras para que outras pessoas enxerguem. E aí eu vou continuar, né, aqui. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. E aí a gente vê, né, as lutas, as nossas questões, os nossos questionamentos morais, os tabus que são enfrentados, as dificuldades em entender essa nova doutrina, a doutrina dos espíritos. E quando Jesus vem nos dizer da vida futura, ele vem nos revelar que nós temos responsabilidade sobre tudo o que nós fazemos, né? Na nossa vida atual. Tem uma... Quem estuda um pouquinho o Espiritismo sabe que a gente precisa ter um norte, né? E o Espiritismo ele vem nos orientar com relação a seguir Jesus. Tem uma passagem que acho que é Chico que fala, que diz: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. E esse é um dos nortes que a gente se utiliza. Afinal de contas, no próprio livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual é o nosso modelo guia, o espírito mais perfeito que veio à Terra, os espíritos respondem, aliás, vede Jesus. E aí o ver Jesus não é somente a questão do homem, da figura, da imagem, são as obras. As obras de Jesus é que orientam a gente na caminhada dessa nova era, né, dessa nova visão que nos é revelada. E aí a gente vai seguindo, tendo um norte, tendo uma base. Quando o Chico também é questionado, quando o Emmanuel também, que é um orientador espiritual de Chico Xavier, quando o Emmanuel diz a Chico que fique com Jesus e com Kardec,
ele coloca para Emmanuel, para Chico, um ponto de partida, um ponto de orientação, um foco que ele precisa ter para que ele não se perca, né? Para que ele não desvie do caminho. Jesus como modelo e guia, e Kardec, eu diria que não o homem Kardec, mas a obra que ele compilou, né? A obra que ele conseguiu colocar no eixo para que ficasse para a humanidade. E aqui eu vou seguir. Então abraçarão a ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Ou seja, aquelas questões materialistas que eram muito enfocadas, que existia o fim, que a vida se encerrava com a morte do corpo, o Espiritismo vem como terceira revelação desvendar os mistérios, né? Abrir o véu, levantar o véu e nos mostrar que existe a vida futura. Então, esse conhecimento acaba por nos fazer repensar um pouquinho nas nossas atitudes atuais, né? Ele termina aqui o item com a seguinte reflexão: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então aqui o Espírito é um Espírito israelita. Quem quiser ver na Revista Espírita e procurar, tem outras comunicações nesse foco. Então ele vem aqui, né, concluir o item com a informação que Moisés ele teve a importância dele nas questões da época, mas precisou ouvir Jesus. E por último veio o quê? Veio o Espiritismo com o Consolador prometido. E ele encerra, né, dizendo pra gente que o Espiritismo a concluirá, porque o Espiritismo ele vem comprovar a imortalidade da alma. E lembrando que Jesus disse, né, que o Pai enviaria o Consolador prometido. E esse Consolador ele vem para nos esclarecer, para nos consolar, não só ele vem para nos esclarecer sobre a nossa condição, né? Da imortalidade da alma, fortalecer a gente a seguir o bom caminho, a não se desvirtuar, a compreender que nós temos uma vida espiritual e não só a vida material, fazer com que a gente se torne menos materialistas, mais espirituais, tendo um foco em nossa vida. E a partir daí, tendo um discernimento em tudo que a gente vê. Quando Jesus vem e prega a lei do amor e nos fala que nós não mais amaremos só os nossos amigos, mas amaremos também os nossos inimigos, ele vem nos mostrar que as questões precisam ser resolvidas aqui na Terra. E aí essa nos causa certa revolução interior, porque muitas vezes nós brigamos com a gente mesmo, né? Por questões de orgulho, não querer resolver, mas aí a gente passa a entender que as nossas dificuldades nós precisamos resolver aqui na Terra, enquanto estamos a caminho, não é isso? Eu queria agradecer e finalizar com a questão 799, a questão 619, que encerra bem o que do Livro dos Espíritos, né? Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, uma hora ou outra, todos nós vamos compreender, né? Mas precisa de nós a boa vontade de querer compreender. E aí a gente encerra aqui o Evangelho de hoje. Queria agradecer a participação de todos. Boa noite e boa semana que virá.